Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 102. Hoje é sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Eu sempre trago como a primeira notícia do nosso Conexão Gel, aquela que eu considero mais importante da semana, e logo em seguida eu falo um balanço rápido da pandemia. Só que essa semana alguns de vocês me pediram em função aí de nós estarmos chegando nesse domingo, dia 11, a 7 meses, né, que a pandemia foi decretada pela Organização Mundial de Saúde, que eu pudesse fazer um balanço mais global, sem ser numérico, do que eu vejo em relação aí das lições aí dessa pandemia. Bom, então eu vou fazer essa primeira parte, um pouco dessa minha visão em relação à pandemia, até aqui o que a gente acha, viu e considera importante. E aí já passo para o próximo quadro, que seria a parte de disputas hegemônicas, que eu vou falar das eleições americanas, tema importante. Então, com relação à pandemia, em termos aí numéricos, o que tem me chamado a atenção é o novo crescimento dos números na Europa. A gente vê isso no quadro de números totais. A Espanha, por exemplo, já é o quinto país em mortos por habitante, né? Voltou a crescer. Em termos de casos, a Espanha já pulou para sexto, né? Número de casos no mundo como um todo. Os 5 primeiros não mudaram, né? Em termos de número de casos, os 5 primeiros mantêm Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia, Colômbia. Só que a Espanha pulou para sexto. E também me chamou a atenção, já tenho acompanhado isso, a Argentina pulou para sétimo em termos de número de casos no mundo. E o dado ruim, em termos numéricos, é que dos 10 países com maior número de mortos por habitante, 5 da América do Sul. É um dado bem ruim, né, para a nossa região. Peru em primeiro, Bolívia terceiro, Brasil quarto, Chile é o sexto e Equador é o sétimo em termos de mortos por milhão de habitantes, o que é um resultado bem ruim aqui da nossa região. Em termos de lições aprendidas e dados de uma maneira geral, lembrando a vocês que a pandemia surgiu na China em janeiro e aqui no Conexão Gel eu trouxe para vocês no final de janeiro o primeiro podcast falando sobre aquele grande lockdown que teve na China, na província de Hubei, um estado com aproximadamente 32 milhões de habitantes. E só para vocês terem uma ideia, a China hoje ainda não chegou a 100 milhões de casos, a 100 mil casos. Né? Realmente a gente fica naquela situação de duvidar desses números, né? Se esses números da China são realmente verdadeiros, mas também não dá para imaginar que esses números são muito diferentes disso em termos assim de grandes quantidades. Né? A China aproveitou o seu regime fechado, né? Uma lei muito forte, conseguiu fazer um lockdown naquela província de Hubei e efetivamente os números chineses são impressionantes em termos assim de hoje, né? Olhando em perspectiva, o resultado para a China teve uma queda na economia, obviamente muito forte no início, mas a partir de abril a China vem retomando e dos 20 países mais ricos do mundo, dos países do G20, a China, até o momento, parece ser mesmo o único país que vai ter crescimento econômico esse ano em relação ao ano passado. Em termos de lição aprendida, continuo avaliando, como já falei em outros podcasts, que a China errou no início e a OMS, de uma certa forma, contribuiu para esse erro, não pressionando a China para abrir suas portas para que fosse feita uma clara investigação do que estava acontecendo. Me preocupo muito que essa pandemia não trouxe para a gente lições importantes para o futuro, como, por exemplo, a questão do multilateralismo. Pelo contrário, cada um tentando correr atrás da sua vacina, disputas em relação a medicamentos, equipamentos de saúde. Eu acho que isso foi um dado muito ruim dessa pandemia. Ou seja, em vez do mundo tentar se juntar para resolver mais rapidamente o problema, o que a gente viu foi muito nacionalismo, viu uma OMS muito falha, fraca mesmo em termos de tentar resolver a situação, e isso põe em xeque
inclusive a discussão sobre globalização, crescimento de nacionalismo, coisas do tipo. Ainda não está resolvida a situação, sabemos disso, estamos vendo a segunda onda na Europa, a questão das vacinas, a gente sabe da dificuldade realmente de ter a vacina, muita propaganda de quem lançava a vacina primeiro, Trump tentando correr com a vacina americana, já até nem fala mais em vacina nos Estados Unidos em função disso, ele está preocupado com as eleições. E a gente vê então que dessa pandemia as lições aprendidas por enquanto muito ruins. De dado novo aqui de hoje, a China resolveu aderir ao programa que a Organização Mundial de Saúde está fazendo para a vacina para o mundo todo, o programa, o COVAX, para os países mais pobres, se comprometendo a distribuição de vacina para os países mais pobres. Mas o que a gente tem visto é que é um vírus muito complicado, é um vírus difícil de entender. Os cientistas ainda não chegaram a uma conclusão clara de como que esse vírus realmente se propaga e os efeitos dele. Ou seja, então para você criar uma vacina em cima disso é também bastante complicado. Então esse é um quadro bem geral, rapidamente para vocês, considerando aí que no domingo dia 11 aqui completamos 7 meses da pandemia, que infelizmente ainda não está debelada e a gente não tem uma data para dizer. Os números na Europa mostram que devemos ter muito cuidado nessa avaliação de que a pandemia já acabou, que está acabando ou algo do tipo. Segunda parte do nosso Conexão 102 de hoje, as disputas hegemônicas. Eu quero concentrar na questão das eleições americanas. Você lembra que na semana passada, no final do meu podcast, eu comentei sobre a questão do Trump, tinha acabado de anunciar que tinha contraído o Covid, a gente não sabia exatamente o que isso poderia representar em termos de eleições. O Trump foi internado, ficou 3 dias internado lá em Washington, recebendo inclusive um tratamento experimental que reforça o primeiro quadro que eu falei, ou seja, a gente não conhece direito ainda essa vacina. O presidente dos Estados Unidos, o homem mais importante do mundo, do país mais rico, do país militarmente mais forte, passando por um tratamento chamado experimental pelos próprios médicos, né? Ou seja, essa altura do campeonato a gente não tenha um protocolo 100% aí garantido do que seria realmente eficaz. Mas o Trump, em 3 dias, ficou 3 noites no hospital, saiu e minimizou a pandemia, e dados de hoje já indicam que a partir de amanhã já vai retomar novamente a campanha, etc. Então, assim, difícil de avaliar o que esse Covid do Trump pode influenciar na campanha, mas a princípio, o fato de ele ter minimizado pode ter sim um impacto na população que sente, que acha que a pandemia é realmente séria. Ou seja, essa jogada do Trump de falar, de minimizar a gravidade da pandemia, é difícil da gente ter uma noção do que isso vai representar em termos de resultados para as eleições, mas o meu sentimento é que isso não foi positivo. Não acho que essa jogada seja boa. Talvez isso aí atenda os mais radicais partidários dele, mas não a população de uma maneira geral dos Estados Unidos. É importante a gente lembrar que grande parte da população americana não vota nas eleições, não se interessa por votar. Então é essa massa da população que os democratas estão tentando mobilizar, e eu não sei até que ponto, quando o Trump fala isso em relação ao Covid, ou minimiza o Covid, ele está ajudando a campanha dele ou não, especialmente em motivar esses que não votam nas eleições americanas a ir a votar efetivamente. Muita preocupação com relação a essa eleição nos Estados Unidos. Sabemos que ela não vai ser decidida no dia 3 de novembro. Há discussões sobre judicialização, ou seja, o Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos, a Suprema Corte, que vai ser a instância a decidir se determinados votos são válidos ou não. Um aumento muito grande dos votos pelo correio, então há muita preocupação com relação a isso. E ontem uma notícia muito preocupante, uma milícia de direita, um grupo aí de malucos da direita, articulando a Polícia Federal Americana, o FBI, prendeu uma milícia de direita que estava ameaçando sequestrar a governadora democrata do Michigan. Também é uma notícia que eu não sei se ajuda o Trump, pelo contrário, porque a gente tem que entender o seguinte, a turma que vota no Trump, essa turma dificilmente vai mudar de lado. A questão é a turma que não vai votar, ou seja, a turma que normalmente não vai votar. O que vai mobilizar essa turma para votar? Então, eventos como esse do Trump minimizar o Covid que ele teve, ou eventos como essa milícia de direita ontem, ser presa pelo FBI, com ameaça de sequestro da governadora do Michigan, que é do Partido Democrata,
Na minha avaliação, são eventos que ajudam o Biden, o lado democrata. Todas as pesquisas americanas indicam hoje a vitória do Biden, mas eu tinha falado de que dependeria muito dos eventos que iam ocorrer, principalmente a questão da economia, né, os dados da economia americana e a questão da violência nas cidades. Né, o Trump mostrando aí, digamos assim, mais virilidade, mais postura, etc. Eu avalio ainda que o americano médio vai ter a tendência de ficar, entre aspas, protegido pelo Trump do que pelo Biden, que não mostra essa força toda. Com relação ao próximo debate entre os presidentes, marcado para o dia 15, tinha ficado decidido que ela seria virtual, em função até do Covid do Trump. Aí o Trump falou que não vai, se for virtual, ou seja, ainda não está confirmado como será o próximo debate no dia 15. E essa semana, na quarta-feira agora, teve o debate entre os vice-presidentes, o Mike muito mais civilizado do que o primeiro debate dos presidentes. O Mike Pence teve uma postura positiva. Eu achei que o Mike Pence foi bem no debate, o vice-presidente do Trump. Acho que esse debate dos vice-presidentes não define muitas eleições, mas sem sombra de dúvidas, pelo menos em termos de civilidade, foi bem melhor. Então esse é um pequeno balanço aí das eleições americanas, vou continuar falando dela, tema importantíssimo para nós. No quadro do Estamos de Olho, o principal evento da semana passada, que é o conflito entre Armênia e Azerbaijão, na província de Nagorno-Karabakh. Notícia boa de hoje é que parece que os presidentes dos dois países concordaram em enviar os seus ministros de Relações Exteriores para se encontrar na Rússia, em Moscou, para um acerto de paz entre eles, mas os conflitos ainda continuam. Os conflitos iniciaram no outro domingo, na semana passada, mas hoje saiu a notícia, o Putin, o Ministério de Relações Exteriores da Rússia informou dessa notícia de que os dois países, Azerbaijão e Armênia, tinham aceitado se encontrar em Moscou para tentar chegar a um consenso aí, uma situação dessa, que é hoje o conflito mais importante em andamento no mundo, esse conflito na Nagorno-Karabakh. Estamos de olho também para esse sábado, celebração de 75 anos do Partido dos Trabalhadores na Coreia do Norte. Tem uma expectativa muito grande das agências de inteligência com relação ao que possa vir a acontecer, mas pelo menos está certo aí uma grande parada militar, satélites indicando aí os treinamentos, mostrando aí fotos de treinamentos da população civil e também de militares para essa grande parada militar que o Kim Jong-un, uma demonstração do Kim Jong-un, mostrar que ele está forte, que ele ainda está prestigiado no poder. Estamos de olho, obviamente acompanhando a questão das eleições na Bolívia, marcadas para o dia 18 de outubro. Hoje o quadro está indicando o segundo turno nas eleições na Bolívia serão no dia 29 de novembro. Então hoje eu estou avaliando que as eleições não vão chegar, não vai ter vitória em primeiro turno na Bolívia, país aqui do nosso entorno estratégico, um dado importante. Seguimos acompanhando as tensões aí em vários lugares, como Líbano, Síria, Mediterrâneo Oriental. Tivemos aí confusões essa semana em relação ao Chipre, com a Turquia aí abrindo, falando para a parte do Chipre do Norte, que é reconhecida apenas pela Turquia, uma praia lá que estava fechada, que era do Chipre, estava dentro do território do Chipre do Norte, foi aberta, causando muitos protestos do Chipre, da população cipriota. Ou seja, a situação ali em volta da Turquia, em volta do Mediterrâneo Oriental, ainda também bastante tensa. E lembrando que temos plebiscito no Chile em relação à Constituição chilena, no dia 25 de outubro, estamos de olho. No quadro de boas notícias, dessa vez trago 3 boas notícias. A primeira é que essa semana conseguimos, pela primeira vez, pouso de aeronaves da Força Aérea Brasileira, helicópteros da Força Aérea Brasileira e do Exército Brasileiro no nosso navio de multipropósito, o Atlântico, da Marinha do Brasil, mostrando interoperabilidade entre as forças, um evento aí em termos operacionais bastante interessante, pouso de aeronaves do Exército e da Força Aérea no navio da Marinha do Brasil. Esse foi um dado bastante legal, importante nessa questão da interoperabilidade. Ontem, quinta-feira, saiu também que as 2 finalistas para a posição de secretário-geral da Organização Mundial de Comércio, 2 mulheres, uma da Coreia do Sul e outra da Nigéria, muito bacana. Espero que será a primeira mulher como secretária-geral da Organização Mundial do Comércio, no momento em que a organização passa aí por bastante contestação, essa crise da globalização, essas disputas comerciais entre Estados Unidos e China.
Então essa cadeira aí de Secretaria-Geral da Organização Mundial de Comércio é uma cadeira complicada e será uma mulher, ou da Coreia do Sul, ou da Nigéria. Eu vejo isso com bons olhos. É importante as mulheres crescerem em termos de posição na organização do mundo, não apenas nas empresas, mas também na governança global. E vejo sim o currículo das duas excelente. Acho que podemos ter aí boas novidades aí, com uma das duas assumindo a posição de secretaria-geral, tentando organizar esse tumulto que está hoje, ajudar de alguma forma esse tumulto que hoje nós estamos vendo na parte de comércio internacional. E como última notícia boa, 3 notícias boas hoje, saiu agora de manhã, nessa sexta-feira, o Prêmio Nobel da Paz para o Programa da ONU de Combate à Fome, que atende a mais de 100 milhões de crianças e pessoas, e jovens, adultos e pessoas realmente em necessidade, em estado de miséria, de fome. É um programa muito importante no ano de pandemia, no ano que preocupa muito o mundo em relação às consequências da pandemia, para efeitos econômicos. Então achei muito interessante o Nobel da Paz ser, digamos assim, laureado, ser escolhido o programa da ONU de combate à fome, tentando prestigiar a questão do multilateralismo e uma iniciativa importantíssima num ano tão complicado como esse ano da pandemia. Então esse foi o nosso Conexão GEO número 102. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.